Podemos? Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à cerimônia de posse do presidente executivo da Sociedade de Previdência Complementar Dataprev, Previdata, senhor Carlos Alberto de Paula. É uma honra tê-los conosco neste momento especial. Também gostaríamos de agradecer a presença dos empregados, participantes e assistidos da Previdata que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo. Para darmos início ao evento, convidamos para compor as cadeiras de destaque o presidente da empresa de tecnologia e informação da Previdência, Dataprev, senhor Rodrigo Assunção. O diretor de Administração e Pessoas da Dataprev, senhor Álvaro Botelho. O diretor superintendente da Superintendência Nacional da Previdência Complementar, Previc, senhor Ricardo Pena. O diretor da Fundação Viva de Previdência e vice-presidente da Associação Brasileira de Previdência Complementar, senhor Silas Devay, que nessa oportunidade representa o presidente da ABRAP. E o presidente da Previdata, que inicia sua gestão, senhor Carlos Alberto de Paula. Neste momento, aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença do ex-diretor da Previc e conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, senhor Carlos Marni, da ex-diretora da Previc, doutora Maria Esther Veras, do ex-vice-presidente de Agronegócios e Governo no Banco do Brasil e atual diretor de Novos Negócios no IRB, João Rabelo, do ex-diretor de Governo do Banco do Brasil e professor da Universidade de Brasília, senhor Sérgio Ricardo, do ex-diretor da Secretária de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia, senhor Simão Oliveira. Agradecemos às autoridades e executivos que enviaram mensagens e votos de sucesso, mas que não puderam estar presentes em decorrência dos compromissos assumidos nesta data fora do Distrito Federal. O ex-secretário de Previdência Complementar, senhor Adacir Reis, o ex-diretor da Previc e conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, senhor Carlos Marni, o ex-ministro da Previdência Social, senhor Carlos Eduardo Garbas, o presidente da Confederação Nacional de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, Diogo Oliveira, o ex-superintendente da SUSEP, senhor Joaquim Mendanha, a ex-diretora da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e atual diretora na Secretaria Executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, senhora Helena Venceslau, o ex-secretário da Secretaria do Tesouro Nacional e atual diretor do IRB, Paulo Vale, o ex-diretor superintendente da Previc, senhor José Roberto Ferreira, excelentíssima senhora deputada Benedita da Silva. Senhoras e senhores, neste momento, convido a todos nos colocar em posição de respeito para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
morte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, pula para o teus templos estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, entre ninguém te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras minas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Por gentileza, fiquem à vontade para ocupar os assentos. Nesse momento, convidamos o vice-presidente da ABRAP, Silas Devay, que nessa oportunidade representa o presidente da associação, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje com vocês, participando desse evento. Então, em nome da ABRAP, já gostaria de agradecer aqui às autoridades presentes, né? Ricardo, da Previc, dar os parabéns aí, desejar muito sucesso aí ao Carlos de Paula. E acho que como mensagem institucional, né? Eu acho que assim, os fundos de pensão, além da missão que a gente sabe que a gente tem, né? À frente de uma entidade, ou participando desse segmento que é tão importante para o nosso país, né, que faz tão bem para tantas pessoas, né, que podem ter nos nossos planos de previdência, né, nos nossos fundos, um futuro melhor, né, um benefício com um pouco mais de segurança, né, que eu acho que é isso que a gente faz lá e trabalha todo dia, né. Eu acho que o segmento está passando por um momento bastante importante, né, de mudanças, muitas positivas, né, e muitas batalhas, né. A gente passou por uma prova bastante, na verdade não acabou ainda, né, mas quase que os fundos foram aí, receberam uma tributação adicional que a gente entende que é indevida, né. E acho que com a mobilização de todos aí a gente conseguiu uma vitória importante. E agora acho que ainda tem um caminho pela frente aí para a gente conseguir essa isenção, que é tão importante, porque isso faz com que
as pessoas tenham mais incentivo em fazer suas poupanças e faz com que o benefício também seja maior, né, lá na frente, né. Então, isso acaba ajudando a todos, né, tanto as pessoas, os participantes, como também ao país, né, porque você vai poder ter mais renda, né, então você vai consumir mais lá na frente. Então é isso, acho que, Carlos, sucesso aí, espero, com certeza você vem para somar, não só aqui na Previdata, mas para todo o sistema, com a sua experiência aí, de história de vida aí, com certeza vai ser uma contribuição importante aí, para esse caminho que a gente tem para construir, melhorar aí a estrutura, né, e o ambiente aí para que os fundos de pensão possam prosperar e a gente possa atender cada vez mais pessoas aí com benefícios que são importantes aí para o futuro. Obrigado aí, sucesso. Senhor Silas, agradecemos a sua participação. Faço agora a leitura da mensagem enviada pelo Conselho Deliberativo da Previdata. Em nome do Conselho Deliberativo da Previdata, cumprimentamos todos e todas que nos assistem, os participantes, assistidos, gestores da patrocinadora e demais autoridades. Recentemente, o Conselho Deliberativo da Previdata concluiu o processo seletivo para a escolha do novo presidente da entidade. Nossa escolha foi fundamentada em critérios técnicos previamente definidos em edital, aberto para profissionais do mercado de previdência complementar. Participaram 5 candidatos, todos com qualificações adequadas para o cargo. Após atenta avaliação curricular e entrevistas, escolhemos para o cargo de presidente da Previdata o senhor Carlos Alberto de Paula. Destacamos o profissional de Paula pelo seu conhecimento no negócio de previdência complementar, pela experiência profissional no ramo e pela sua capacidade de gestão. Temos a expectativa que a Previdata, sob sua gestão, mantenha a capacidade de sustentabilidade dos planos de previdência, aprimore a governança corporativa, promova a inovação nas atividades de negócio e o fortalecimento da parceria com a patrocinadora. Trabalharemos juntos, sempre na direção de uma Previdata compatível com as expectativas dos seus participantes, assistidos e patrocinadora. Sendo assim, o Conselho Deliberativo apresenta socialmente o novo presidente da Previdata e expressa plena confiança no profissional de Paula. Parabéns, estamos juntos. Neste momento, convidamos o diretor de administração e pessoas da Dataprev, senhor Álvaro Botelho, a fazer uso da palavra. Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês, né? Estar celebrando aqui a posse do nosso querido De Paula, né? Para a nossa entidade muito importante para todos nós, que é a Previdata. Minha história com a Previdata começa lá em 2005, quando eu participei do Conselho Fiscal da Dataprev, representando a INSS, e tinha um acordo de saldamento que estava em tramitação. Depois, em 2006, quando chegamos aqui na Dataprev, olha, não foi aprovado lá pelos órgãos reguladores, tivemos um esforço muito grande para aprovar um novo plano lá com a então Secretaria de Previdência, né? E foi quando foi feito o saldamento do plano PRV, a criação do plano CV, e desde então a Previdata retomou o seu rumo, e completando esse ano 45 anos. O presidente Paulo Sérgio teve, na época, teve à frente desse processo pela Previdata de recuperação. Previdata, assim como alguns fundos de pensão, outros fundos de pensão, o setor passou por alguns anos complicados, nesses anos complicados que o Brasil viveu aí, e desde o ano passado, com essa recuperação do país, a entidade recobrou a sua vitalidade, né? Fechamos um resultado em 2023, melhores 5 anos, dos últimos 5 anos, o melhor resultado da Previdata. Eu tive a oportunidade de, depois que saí daqui da direção da Dataprev, participar do comitê de investimento, fui representante eleito dos participantes assistidos no Conselho Fiscal, e quando, com a volta do Rodrigo, participei também no processo seletivo e passei 10 meses lá à frente da presidência da Previdata. Parece que foi muito mais, é muito intenso, né? E pudemos, junto com a equipe lá, a valorosa equipe da Previdata, os diretores, Carlos Eduardo e o Flávio Shoa, poder estar
buscar esse papel de recuperação da entidade, melhores resultados, né? E depois de 10 meses fui convocado novamente aqui pelo presidente Rodrigo, o Walter, então diretor, foi assumir novas missões, né, Walter? E aí a Previdata abriu um processo seletivo e tivemos a felicidade de selecionar um profissional do porte, do quilate do De Paula, né? Recebo muitas pessoas que perguntam: nossa, quem é o De Paula, que ainda não conhece? Olha, o nosso dinheirinho está seguro. Eu falei: está muito mais seguro, fique tranquilo, não poderia ter sido uma escolha melhor, a escolha do De Paula, né? Porque é uma coisa que é uma responsabilidade muito grande estar à frente de uma entidade dessa. Quando eu estava no conselho, mas principalmente na presidência, né, os colegas me paravam: e aí, nosso dinheirinho está seguro, né? Nosso futuro está seguro, o futuro nosso, dos nossos filhos. É uma responsabilidade absurda, né, que a gente tem. E a gente agora, eu vou fazer essa pergunta: o dinheirinho está seguro lá, né, De Paula? E, assim, muito feliz, a Previdata está em muito boas mãos, a pessoa altamente capacitada, experiente, né? Eu acho que não poderia ser haver melhor solução. De Paula já estava participando aqui do Comitê de Auditoria da Dataprev, então tem uma relação muito próxima aqui. E, De Paula, muito sucesso. Queria aproveitar e agradecer toda a equipe da Previdata, que eu tive o privilégio de trabalhar nesses 10 meses, uma equipe pequena, mas muito valorosa, muito dedicada. Lá os diretores, o Eduardo e o Flávio. E, mais uma vez, De Paula, sucesso, tudo de melhor. Obrigada, senhor Álvaro. Neste momento, convidamos o presidente da Dataprev, patrocinadora da Previdata, senhor Rodrigo Assunção, a fazer uso da palavra. O bom do Google é que, quando você quer lembrar uma coisa, você vai lá e pesquisa. Acabei de pesquisar, que eu estava me sentindo como uma pessoa que eu não sabia o nome. E acho que pouca gente, acho que ninguém aqui vai saber o nome. Alguém já ouviu falar de Clive Toye? Clive Toye foi um britânico que, em 1975, levou o Pelé para o cosmos. É assim que eu estou me sentindo hoje. Mas antes eu vou falar da Previdata. Eu soube da existência disso em 2007, quando eu entrei para o Conselho da Dataprev, quando conseguimos aprovar aquilo que o Álvaro começou a mencionar, que estávamos já buscando desde 2005. Em 2007, nós, na discussão, 2007, 2008, conseguimos aprovar isso, e em 2009 eu virei presidente. Primeiro ano foi muito agitado, crises do SAB, encrencas para todo lado. Depois de um ano, mais ou menos, eu fui tentar entender o que era a Previdata. E falei com o Álvaro e com o Paulo. Quando eles me explicaram o que era a Previdata, eu falei: por que vocês não me contaram isso antes? Eu já podia ser sócio há 3 anos. Eu já podia ter participado. E desde então, eu tenho absoluta convicção que a Previdata é o principal benefício que esta empresa oferece aos seus trabalhadores. Mais do que o principal benefício, ela é parte de um ciclo, ela é parte de uma esteira, que é a esteira que garante uma coisa fundamental no serviço público, que é a segurança para que o funcionário público lembre-se que ele não precisa morrer no emprego. Ele pode e deve sair a tempo de aproveitar a vida, ter o seu processo de saída também deste vínculo tão forte que é o serviço público. Então, foi por isso que, mesmo quando eu saí em 17, deixei lá o meu dinheiro, não peguei nada, está lá guardado. Ajudei de longe a campanha do Álvaro para que ele cuidasse do nosso dinheiro como conselheiro fiscal. E assim que voltei, soube que havia algumas dúvidas, alguns problemas. Eu falei: não se preocupe, vamos resolver. E aí esse processo seletivo resolveu, botando o Álvaro lá por 10 meses. A vida é dinâmica, mudou, a gente se reposiciona, e é o mesmo processo seletivo aberto, transparente, escolheu uma pessoa
de currículo extraordinário, que eu já conhecia como colega da Previdência, desde que comecei esse trabalho, ainda no Ministério do Planejamento, também na época de 2005, quando o ministro Nelson Machado ia assumir a Previdência e começou a organizar a sua equipe, Ricardo também. Esse processo começou a me ensinar o que era Previdência e, portanto, o que era Previdência complementar. Então, eu fico extremamente feliz, me sinto como Clive Toyer, porque, além desse currículo extraordinário, desta óbvia, abissal capacidade visível para todos, nos ajuda a conseguir um outro elemento fundamental para essa empresa, que é a representatividade. E é por isso que a metáfora não é do Messi, é do Pelé. Obrigado. Agradecemos a palavra do senhor Rodrigo. Tem mais uma coisinha para dizer. Esqueci. Faz um mês, já sabendo do resultado, um mês não, faz 2 semanas já sabendo do resultado, eu fiz uma coisa que eu recomendo a todos os participantes que façam. Aumentem os seus aportes. Eu já comecei a investir mais para conseguir benefício antecipado do imposto de renda. Esse é o grau de confiança. Neste momento, convidamos o diretor da Superintendência Previc, Ricardo Pena, para fazer o uso da palavra. Bom, boa noite para todos e para todas. É uma satisfação estar aqui também, participando dessa posse, né, do De Paula. Então, saudar o De Paula, saudar o presidente Rodrigo, o Álvaro, o Silas, né, saudar também a família do De Paula aqui. Cuide da sua família, viu? Que é para onde você vai voltar depois. Então, família bonita do De Paula, então saudar também. Saudar também os dirigentes, né? Estou vendo aqui alguns de outras jornadas, né? O Pimentel, né? Estou vendo o Amarildo, né? O procurador aí também, muito competente, Fábio Lucas. Estou vendo aqui pessoas da ex-SPC, né? A Ana Maria, a Fátima, o Paulo também, Esther, né? Marney, o próprio Walter também, né? Ajudou a fundar a FUNPRESP, né? Estive lá na FUNPRESP 9 anos também. Então, uma satisfação. O Josenil está aqui, né? Uma satisfação estar aqui com vocês nessa. Eu acho que assim, viu, Rodrigo? Realmente você contratou o Pelé. Eu falo porque eu conheço o De Paula desde 2003. 2003, lá na equipe do secretário Adaci, no primeiro governo do presidente Lula. Tive a honra de fazer parte daquela equipe lá na época, o ministro Berzoini. Era uma equipe realmente fantástica. Era um dream team, né? E tinha o De Paula. O De Paula era a gente cuidava dos problemas e o De Paula viajava, tirava foto, distribuía cartão e tal. Era o nosso homem aí das vendas, o cara que vendia, e vendia muito bem. E depois disso, a gente trabalhou muito tempo junto, na SPC de 2003. Assim, a gente caiu quando a Previc não foi aprovada, a gente se levantou junto, a gente escreveu várias coisas boas, né? Algumas deram certo, outras deram errado. A resolução 13, por exemplo, está aí. Me lembro que a gente comeu pizza até 4 horas da manhã para escrever aquela resolução. Como a gente chorou também no dia que a medida provisória caiu lá mas depois a gente fez o projeto de lei, foi para o Congresso, e a gente estava na secretaria ainda. Eu era o secretário, o De Paula o adjunto, e na época eu falei: De Paula, você cuida aqui de casa que eu vou atrás desse negócio. E ficamos 1 ano atrás da Previc, né? Pimentel ajudou lá com os senadores, deputados, né? Na época ela era o presidente da ABRAP. E depois aí o ministro Pimentel, você se lembra, Rodrigo, colocou a gente lá na Previc, junto com o Gabas, para pôr de pé a Previc. E o De Paula, eu era o titular, o De Paula era o adjunto também, o braço direito, braço esquerdo.
e a gente conseguiu. Então, eu acho que a Previdata escolheu muito bem o De Paula. Então, é inquestionável a capacidade de trabalho dele, de liderança, né, de influência, né, de organização. Então, está bem entregue. Pode contar com a Previc. Né? Eu estava no médico o dia que ele me ligou, falei, por que o De Paula está querendo com uma hora? Estou no meu médico aqui, o De Paula está me perturbando, mas atendi, ele falou, aí me adiantou que ele tinha sido selecionado. Então, conte com a superintendência. Nós também lá estamos num trabalho, você sabe, Rodrigo, de reconstrução. A Previc ia ser fechada no governo anterior. Eu encontrei, até porque como você voltou, também voltei, né? O ministro Lupe me convidou para retornar para reorganizar, porque está faltando gente, está faltando dinheiro, está faltando tecnologia. Então, é o que a gente tem feito lá no sentido de reconstruir, reorganizar, porque a Previdência complementar é fundamental no Brasil. E a Previdata, né, por estar aqui, por ser um plano de pensões, de previdência para os funcionários da Dataprev, que é um setor estratégico no qual a Dataprev atua, que a Dataprev também estava para privatizar, né? Então, e sobretudo no governo, né? Então, o governo que precisa muito de desenvolver a tecnologia, de acelerar os processos, né, de organização da administração pública, até para fazer a política pública, né, que é o que a gente faz lá, de garantir que as entidades consigam pagar os benefícios aos participantes. Então, acho que a Previdata é fundamental. E o que a gente tem dito é o seguinte, que a política anterior era dizer, só é importante as 10 maiores. Nós dissemos que não, é importante todas. Seja a Previdata, a Previ, a Funpresp, né, a Fundação Atlântico, todas são importantes. Então, e independente do tamanho, né, bem gerida, bem organizada, bem conduzida, cumprindo sua missão, ela é importante. Não precisa estar numa entidade grande para cumprir essa missão. Então, quero saudar aí a escolha, parabenizar a direção da Dataprev por ter escolhido o De Paula e dizer que agora nós vamos fiscalizar ele, viu? Então, quero dar os parabéns ao De Paula, à equipe da Dataprev. Já prometi para ele que vou fazer uma visita lá também, na sede da Previdata, para conhecer, né, o que a gente tem feito, e saudar aí ao De Paula, desejar a ele boa gestão, né, que ele possa realmente conduzir, né, os destinos aí da Previdata e assegurar, fazer um bom atendimento. Isso ele sabe fazer, isso aí está em boas mãos, com certeza ele vai desempenhar um grande papel. Então, muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Muito obrigada pela sua palavra. Carlos De Paula é natural de São Paulo, formado em Direito e pós-graduado em Gestão de Pessoas. Trabalhou no Banco do Brasil por 33 anos, onde especializou-se no segmento de seguros e previdência privada. Foi instrutor de seguros e previdência e trabalhou na área da Brasilprev e da BB Previdência, fundo de pensão, entre os anos de 1988 e 2002. Prestou serviços como funcionário cedido pelo Banco do Brasil ao governo federal entre os anos de 2003 e 2018. Na Administração Pública Federal, foi coordenador-geral de fomento, diretor e secretário adjunto na Secretaria de Previdência Complementar. Foi responsável pela implantação da Previdência Associativa no Brasil. Fez parte da equipe que coordenou o projeto de criação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, onde atuou como diretor de análise técnica e superintendente. Participou do projeto de desestatização do IRB como diretor e, posteriormente, vice-presidente de pessoas entre os anos de 2011 e 2014. Foi por 2 vezes diretor na Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e atuou como membro do Conselho Nacional de Seguros Privados e do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Presidiu o CORMEC no mandato de 2014 e 2015.
Durante o período em que prestou serviços ao Poder Executivo, representou o Brasil em diversas missões internacionais, em países da América Latina, África e Europa. Entre os anos de 2019 e 2022, Carlos de Paula atuou como diretor executivo na Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, FENAPREV. Durante seu período sabático, foi presidente do Conselho Curador na Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social Moody's. Recentemente, Carlos de Paula atuou como membro do Comitê de Auditoria na Dataprev, de onde se desligou para assumir a presidência da Previdata. No dia 4 de julho de 2024, o presidente do Conselho Deliberativo da Previdata, senhor Maurício de Castro Oliveira, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme estabelecido no inciso 3 do artigo 25 do Estatuto da Previdata, deu posse a Carlos Alberto de Paula, no cargo de presidente executivo da Previdata, devidamente habilitado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. Senhoras e senhores, neste momento fará o uso da palavra o presidente da Previdata, Carlos de Paula. Boa noite a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar, em nome das autoridades aqui presentes, o próprio Ricardo, né, e cumprimentar as demais autoridades aqui presentes. Cumprimentar novamente o presidente Rodrigo, agradecendo pela confiança e também estender o meu cumprimento a todos os colaboradores da Dataprev e aqueles que nos acompanham agora pela transmissão ao vivo. Aos amigos que já foram aqui anunciados, para não ser repetitivo, vi vários amigos aqui, né, então, para não ser repetitivo, como o Marne já foi citado, né, colega de muitas lutas aí na SPC, na Previc, Dr. Fábio, doutora Marildo, Roberta, enfim, vários amigos aqui, Luzineide, Rosa, né, Juliana, enfim, me perdoem não citar os demais, Joseildo, que até pouco tempo estávamos atuando ali no Coaud, né, então vários amigos aqui, e os amigos que eu convidei, eu disse que gostaria de ter uma cerimônia simples, é um momento de celebração e um momento de muita responsabilidade, né. Então, estou vendo aqui meus colegas também lá da BGF, muito obrigado, diretor Legaspi, pela presença, a Nathalie, da governança, minha amiga Maria Esther Veras, Ana Maria, enfim, né, Fernando Pimentel, indispensável a menção, né, indispensável, enfim, vários amigos que estão aqui, Magno, né, Regina, enfim, muito obrigado a todos pela presença, e eu quero agradecer, eu acho que é um momento muito especial, né, nossa família está aqui também. E eu trouxe um texto muito rápido, neste momento em que a gente assume essa responsabilidade, presidente, talvez para externar um pouco dessa caminhada nossa. Eu gostaria de, por alguns 4 ou 5 minutos, convidá-los a uma caminhada, né, haja vista esse momento singular dessa empresa vitoriosa, que é a Dataprev, né, e que, no seu bojo, traz uma política de excelência, que é a política de gestão de pessoas, né. Nós costumávamos dizer, né, Ricardo, que a Previdência Complementar é a joia da coroa de toda a empresa que tem uma política de gestão de pessoas avançada, e a Dataprev já faz isso há 45 anos, né, junto com a Previdata. Então, algumas palavras aqui. Alguns amigos que me conhecem sabem que a gente gosta do microfone e pedem, Carlos, escreva o seu discurso, por favor. Então, eu, enfim, atendendo essas demandas dos próximos, né, Esther? Procurei escrever. O Roberto também está aqui, muito obrigado pela presença, a Juliana, seu marido Fernando, né? A Ana está aqui, enfim, se eu não citei algum conhecido, algum amigo, eu peço desculpas, mas muito obrigado pela presença de vocês. E eu dei o título, Como Será o Amanhã, presidente? Lá se vão 100 anos, 1923, 1966, 1977, 2001, 2007, para os gestores e especialistas do setor, o simples fato e o simples registro dessas datas os remete a momentos históricos importantes, de importantes inflexões na seguridade social e nos sistemas privados de proteção do cidadão. Elas remetem à materialização da atuação do Estado no sentido de oferecer respostas minimamente compatíveis às pressões e às necessidades da sociedade. A Lei Eloy Chaves foi um claro exemplo desse esforço. Um século após a sua publicação, o Brasil conta com um dos maiores e mais importantes sistemas de proteção social do mundo,
que provê o mínimo de dignidade, doutor Fábio, né? O mínimo de dignidade a milhões de trabalhadores. O regime geral conta com mais de 60 milhões de contribuintes e paga mensalmente mais de 60 bilhões para cerca de 38 milhões de pessoas, com os devidos ajustes nos números, né, que se alteram. Uma população superior a vários países da Europa e da América Latina. Na esteira desses 100 anos, o Decreto-Lei 73 de 66 dispôs sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e regulou as operações de seguros e de resseguros. 11 anos depois da sua edição, em 1977, houve a primeira grande organização institucional dos fundos de pensão, por meio da publicação da Lei 6435, o primeiro grande e importante marco regulatório para os segmentos fechados e abertos. Doutor Pimentel deve lembrar muito bem dessa história, o senhor e o Molina, não é? Se não me falha a memória. O refinamento trazido em 2001, em função das leis complementares 108 e 109, e aí já entra a nossa agenda, né, doutor Ricardo? Reposicionou o sistema, trazendo inovações importantes. Dentre elas, cabe destacar os institutos da portabilidade, do benefício proporcional diferido, do autopatrocínio e do resgate. A Lei Complementar 109, a regra geral, destacou um princípio constitucional fundamental, que se configurou como fio condutor do marco regulatório, o princípio da transparência. Além disso, inovou ao criar a figura dos fundos instituídos, depois cunhados como Previdência Associativa. E aqui vai um spoiler para quem conhece, uma pessoa que eu respeito muito, chamado Leonardo Paixão, numa das nossas reuniões, nos encontrou na sala e disse: mas esse nome não vai colar, fundo instituído, por que você não chama de Previdência Associativa, né? Então, a Previdência Associativa ganhou esse nome por conta do Leonardo Paixão, numa das nossas reuniões acerca do tema. E que hoje conta com quase, me corrija por favor, doutor Ricardo, né, 700 mil pessoas direta e indiretamente envolvidas com essa modalidade. As potencialidades dessa modalidade, da Previdência Associativa, ainda não foram totalmente exploradas no Brasil. Há muito espaço para crescimento. Vilmar, gostaria também de citar sua presença. Muito obrigado aqui. Viu? A regra especial, a Lei Complementar 108, e o doutor Rodrigo colocou muito bem aqui, o Ricardo, e a ABRAP também, a pessoa do Evaí, que tratou da governança e do custeio dos planos patrocinados por entes e empresas públicas, é o caso da Previdata. No mundo das seguradoras, o mercado de previdência aberta começou a ganhar musculatura a partir da segunda metade da década de 90, com o processo de estabilização da economia, protagonizado pelo advento do Plano Real. A partir dos chamados fundos geradores de benefício livre, avançamos para os planos tradicionais e, no final dessa década, saltamos para os chamados planos de acumulação, os PGBLs, vinculados à Lei Complementar 109, e o VGBLs, vinculados à Lei Complementar, ao Decreto-Lei 73 de 66. Há algumas controvérsias em relação a essa matéria, mas, a rigor, são tratados como planos de acumulação. Após 100 anos da estruturação do regime geral, 57 anos do sistema de seguros, 46 anos da previdência privada e 22 anos do último marco regulatório, nos encontramos em pleno século XXI, com os questionamentos dos novos tempos e do mundo novo. O mundo do multiverso, presidente, o mundo do multiverso. Qual balanço podemos fazer sobre esses resultados do setor no último século e o que podemos esperar para os próximos 100 anos? Essa é a nossa agenda. Para buscarmos algumas respostas, precisaremos recorrer à nova silhueta do brasileiro. E, nesse sentido, parece que mudamos muito, mudamos bastante, sobretudo nos últimos 40 anos. Com uma população superior a 212 milhões de pessoas, dos quais 100 milhões estão no grupo de pessoas ocupadas, o Brasil é reconhecido como um país de dimensões continentais. De acordo com o último censo, deixamos de ser um país de jovens e começamos a envelhecer rapidamente, onde metade da população está com idade superior a 35 anos. Do total de pessoas ocupadas, senhores e senhoras, 35 milhões têm carteira assinada, outros 7,7 milhões são servidores públicos, e, como mencionamos, são mais de 60 milhões de contribuintes, sujeito aqui a correções depois da minha fala, portanto, segurados ativos que contribuem regularmente para o sistema público. Diante desse quadro, há pouco tempo, uma pessoa conhecida por todos nós aqui, Rogério Nagamini, com extrema propriedade, destacou que a questão do envelhecimento e a urgente necessidade de uma nova reflexão
de uma reflexão sobre uma nova reforma da própria Previdência Social. Na mesma perspectiva, recentemente, o médico e gerontólogo Alexandre Kalash concedeu uma célebre entrevista na qual, de forma cirúrgica, abordou os grandes dilemas do processo de envelhecimento e os efeitos perversos das desigualdades sociais em relação à expectativa de vida no Brasil. Nos últimos 50 anos, senhores e senhoras, a sociedade brasileira não enriqueceu e ainda conta com baixo nível de educação financeira. Dois fatores relevantes, geralmente apontados pelos especialistas, Ricardo, como você bem sabe, como ponte necessária para que os países promovam as transições intergeracionais nos sistemas previdenciários com menor grau de solavanco sob o ponto de vista fiscal. Apesar dos esforços e das várias gestões governamentais, isso não ocorreu por aqui e a fatura do envelhecimento começou a chegar para os cidadãos. Voltando para o mundo da previdência privada, fundos de pensão e seguradoras, o número de pessoas com algum grau de proteção pelos dois sistemas, considerando os dependentes, gira em torno de 30 milhões de pessoas. Pouco mais de um terço desse número é composto por participantes segurados em fase de contribuição, portanto ativos. E aí que está o nosso dilema. Mesmo dentro do nosso aquário, portanto, a previdência privada, de aproximadamente 12 milhões de participantes segurados ativos dos dois sistemas, incluindo o VGBL, residem alguns questionamentos fundamentais. Por exemplo, será que os envolvidos têm clareza, e o presidente Rodrigo mencionou aqui, que receberão, de quanto e o que receberão ao se aposentarem? Após 30 anos de militância nos dois setores, no mercado de resseguros, carrego comigo muitas dúvidas ainda a esse respeito. Entretanto, essa deveria ser uma questão-chave para acompanhar o trabalhador desde o seu ingresso no mercado de trabalho. E aqui faço do meu discurso as palavras trazidas pelo presidente Rodrigo. Quer dizer, 3 anos depois, a pergunta dele foi: por que é que vocês não me avisaram antes? Não é? Num ambiente altamente especializado. Não é? Então, vejam o tamanho dos desafios que nós temos pela frente como sociedade. Outra questão relevante está relacionada ao grau de clareza do trabalhador acerca da suficiência do benefício previsto no seu plano. Será esse suficiente para manter o padrão de renda e, portanto, a sua dignidade? E aqui vai um destaque para os planos chamados de contribuição definida e para os planos de contribuição variável, Ricardo. Além disso, todo cidadão deveria minimamente ter ideia do nível de benefício que poderá receber do regime geral, principalmente por ocasião das necessárias reformas que ocorrem ao longo das décadas. Alcançar um nível ideal de contribuição é o que determinará se uma pessoa de classe média conseguirá continuar pagando seu plano de saúde, as despesas com medicação, cuidador ou cuidadora, deslocamento, condomínio, alimentação e, eventualmente, lazer, num país chamado Brasil. Caso contrário, nos 45 minutos do segundo tempo, às portas dos 60 anos, as pessoas que passaram boa parte de suas vidas dentro de corporações, empresas médias e até pequenos comércios poderão ser surpreendidas por uma dura realidade. Deverão continuar girando a roda até o limite das suas capacidades, inclusive sob o triste manto do etarismo e de outros ismos que envolvem uma sociedade ainda injusta e com um grau de cidadania muito aquém do disposto no artigo 5º da Constituição brasileira. O Joseildo sabe bem disso como advogado. O Estado brasileiro tem o desafio de desenvolver estudos consistentes que demonstrem discernimento sobre o quadro social atual e que contemple, dentre outros fatores, as profundas alterações ocorridas no mercado de trabalho nos últimos 15 anos, a transição demográfica e os seus efeitos, e o nível da qualidade de cobertura dos sistemas de proteção social, regime geral, regime próprio, e o regime de previdência privada e seguros. Sim, e como agora dentro das portas, né, da Previdata, tudo isso, o que isso tem a ver com a Previdata, em outras palavras dizendo, né? E como eu estou aprendendo com os meus irmãos cariocas, né, tem tudo a ver com a Previdata, presidente. E também já aprendi o jargão novamente, né? Tudo isso junto e misturado, não é? Como dizem os nossos colegas fluminenses. Certamente o Estado não pode tudo, mas os governantes e demais gestores, a despeito das correntes ideológicas ou políticas, têm como missão constitucional a obrigação de levar adiante os comandos gerais acerca do tema. Sem um diagnóstico claro e transparente
sobre as dores da sociedade brasileira e dos entes envolvidos, discutir eventuais arranjos nos sistemas, será sempre postergar o tratamento necessário para que o país avance para uma nova dimensão, criando pontes para preservar o estoque, por meio da segurança jurídica, tão colocada pelo superintendente Ricardo Pena, diretor superintendente, estabilidade de regras também, Ricardo Pena tem colocado muito isso em suas intervenções, em seu discurso, e, ao mesmo tempo, preparar os sistemas para a proteção das novas gerações. Já está acabando. A agenda relativa à coordenação regulatória, sobretudo, nos últimos 20 anos, começa a custar caro para os cofres públicos. As evidentes falhas de mercado atualmente existentes poderiam e deveriam ser enfrentadas por meio de atuações conjuntas entre os reguladores CNSP e CNPC, bem como por uma atuação mais estratégica e contundente do COREMEC. Nesta semana, tivemos uma sinalização do Ministério da Fazenda nessa direção, em matéria veiculada na mídia, acerca dos estudos avançados sobre a adoção de modelos já conhecidos na Europa. Não há explicação razoável, senhoras e senhores, para o Brasil ainda não ter um mercado de anuidades robusto e bem desenvolvido. Após 50 anos de funcionamento da Previdência Privada, mesmo depois da aprovação da Lei Complementar 126, que trata do mercado ressegurador, composto por entidades que poderiam oferecer lastro às operações junto às seguradoras e fundos de pensão. Certamente o Brasil poderia ser um hub para a América Latina, sob o ponto de vista geopolítico. Isso poderia nos conectar muito mais com países vizinhos e fortalecer as indústrias de seguro de vida, previdência e fundos de pensão no país. Diante disso, juntos, como uma sociedade evoluída e uma nação unida em torno de um propósito comum, temos que dar as mãos, comutar competências e avaliarmos como encaminhar ações para o aperfeiçoamento do regime geral, hoje centenário, num país cuja população começou a encolher e amadurecer. E como essas considerações têm a ver conosco, né? Nessa cerimônia pessoalmente emocionante para mim e importante para a entidade, importante para a patrocinadora, considerando que a Previdata é uma das entidades mais longevas do Brasil. Tem tudo a ver. A Previdata, em conjunto, Ricardo Pena, com mais 271 entidades, tem cumprido o seu papel há cerca de 45 anos, presidente Rodrigo. O nosso sistema promoveu, nesses 50 anos, um papel relevante em torno da educação financeira e previdenciária para várias gerações. Há, porém, urgente necessidade da promoção de uma significativa alteração do modelo mental do Estado brasileiro e dos demais stakeholders, para que sejam oferecidas novas respostas à sociedade do multiverso, que já se instalou por aqui. Num país com tantas idiosincrasias acerca do caminho que deveríamos percorrer enquanto sociedade, certamente podemos dizer que temos um sistema de previdência exemplar na sua gênese e que garante abrigo a milhões de trabalhadores. Entretanto, as intercorrências naturais surgidas ao longo do caminho nem sempre foram enfrentadas como deveriam, de lado a lado, sociedade civil e Estado brasileiro, doutora Marilda. Encerramos o ciclo de 100 anos com a responsabilidade de encontrar soluções para as urgentes e necessárias correções de rumo, de modo que o sistema continue cumprindo seu papel no novo mundo que se instalou, principalmente após a crise sanitária. Por vezes, em reuniões com amigos da Previc, da SUSEP e do próprio mercado, que formamos ao longo da vida profissional, me pergunto se nós, especialistas e líderes do setor, Ricardo, estamos prontos para isso. Diante dessas considerações, senhores e senhoras, é que recebo com muita responsabilidade, presidente Rodrigo e Álvaro, e a mesma alegria de outras oportunidades, o desafio de estar assumindo a presidência dessa entidade de quase meio século e vitoriosa ao longo dos anos, seguindo a tradição da sua patrocinadora, presidente. Em sinergia com os meus pares na diretoria colegiada, o senhor Eduardo Vilar e Flávio Shoa, envidaremos todos os esforços para levarmos adiante as orientações estratégicas dos membros do Conselho Deliberativo, bem como atuaremos em plena sintonia com as linhas de defesa ou de proteção, Ricardo, internas da entidade e externas, de modo que ela continue cumprindo a sua missão institucional, inclusive em relação ao fomento do setor. Como disse o Ricardo aqui, fui cunhado como vendedor da SPC. Pretendemos, sim, Ricardo Pena, ao final da nossa gestão,
figurar dentro do grupo das 25% melhores entidades avaliadas pela Previc. E o Ricardo sinalizou isso muito bem, não é? A questão não é o tamanho, mas a relevância e a responsabilidade da entidade. Pretendemos estar, presidente Rodrigo, no grupo dos 25% melhores entidades avaliadas pela Previc. Já demos início a esse trabalho, pela nossa autarquia supervisora, que acaba de completar seus 15 anos. Parabéns aos gestores, servidores e concursados e auditores que há muitos anos carregam esse sistema sobre os seus ombros. Diante desta leitura, pretendemos continuar oferecendo tranquilidade e segurança para o nosso principal e mais importante patrimônio, os participantes ativos e assistidos, que são a razão da nossa existência. Agradeço aos membros da comissão de seleção pela transparência do processo, respeito com os candidatos e a qualidade dos questionamentos realizados durante as entrevistas. Também, imensamente, pela confiança depositada pelos conselheiros da Previdata, pela patrocinadora na pessoa do seu presidente, Rodrigo Assunção, e um agradecimento especial ao executivo que me precedeu na Previdata e, com uma gentileza sem igual e parceria acima da média, me inseriu rapidamente dentro da cultura da entidade. Muito obrigado, Álvaro. Por fim, agradeço a Deus pela energia e sabedoria necessária para exercer a minha missão profissional e a minha família, aqui representada pela doutora Ana Carolina, as minhas filhas, e cada filha tem a ver com o momento da vida, né? Então, Vitória, Sofia e Esperança. O Isaac hoje não pode estar aqui, está trabalhando. Obrigado pela doação de vocês, compreensão do momento histórico do nosso país e por embarcarem comigo em mais essa honrosa aventura. Como será o amanhã, presidente? Criaremos o futuro e inspiraremos as pessoas. E como alguém já disse, sejamos a mudança que desejamos ver. Vida longa à Dataprev, essa empresa fantástica. Vida longa à Previdata e viva a democracia. Muito obrigado. Parabenizamos e agradecemos ao presidente pela sua palavra. Senhoras e senhores, a Previdata agradece a participação de todas as autoridades, ao presidente da patrocinadora e todos aqui presentes. Por fim, expressamos a nossa gratidão pelo envolvimento de todos os empregados da Dataprev, participantes ativos e assistidos que acompanharam a cerimônia pela transmissão ao vivo. Vocês são a razão da existência da nossa entidade. Continuaremos trabalhando arduamente para honrar este compromisso institucional, sempre com transparência, responsabilidade, ética e um olhar voltado para o futuro. Muito obrigado. Declaramos encerrada a cerimônia de posse do presidente da Previdata, Carlos de Paula, e desejamos uma boa noite a todos.